Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal Corações Ensináveis. E aqui nós vamos dar continuidade na leitura da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura, nesse Corações Ensináveis. Quero dizer aqui que concluímos, aí o livro de João, do Evangelho de João. E quero dizer também que ainda há muito para ser compartilhado por aqui com vocês. Vocês que apreciam a leitura, gostam de ouvir a leitura bíblica, então este é o canal onde eu procuro estar lendo a palavra de Deus, fazendo os comentários logo após. E eu espero que essas leituras elas tenham, atraído o seu coração e continue despertando em você, no seu coração, para ter mais fome, mais desejo de conhecer o que de fato é a Escritura, o Evangelho, que a gente venha compreender exatamente como é o Evangelho, como nós devemos abordar, para que nós venhamos ter verdadeiramente entendimento, revelação dessa palavra viva, desta palavra que vem diretamente do trono de Deus, porque a Escritura é a verdade. Porque, amados, não adianta nada nós termos um entendimento apenas intelectual, na mente natural, É necessário que tenha luz, é necessário ter luz no coração. O nosso coração precisa ser aquecido, precisa ser tocado por essas verdades, que é a verdade do Evangelho, e aí sim há uma transformação de vida para todos aqueles que se predispõem a escutar a Escritura, porque o Senhor já diz: bem-aventurados os que leem a palavra de Deus, bem-aventurados os que escutam a palavra de Deus. Amém? E hoje, após termos aí já maratonado o livro do Evangelho de João, eu aqui quero começar então a leitura do Atos dos Apóstolos, que vai tratar exatamente o caminho da missão. Porém, antes de eu ler o primeiro capítulo, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução a respeito desse livro, sobre o que nós vamos ouvir a partir de agora. No livro de João, nós aprendemos praticamente a história de Jesus, os ensinamentos, o que ele preparou os apóstolos, o que aconteceu na vida do Senhor Jesus. E aqui nós vamos ler Atos dos Apóstolos, que vai estar tratando, mais para o caminho da missão, e quero fazer essa introdução, amém? Mas antes eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Pai, é que eu consagro ao Senhor a minha vida, consagro este momento que eu me prontifico aqui, Senhor, a ler a Tua palavra. Peço-te, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos dar clareza, entendimento, que o Senhor venha tocar os nossos corações e que venhamos ter um coração ensinável, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e aprender através da Tua Santa Escritura. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Venha nos conduzir, venha nos ensinar, porque é de Ti que precisamos aprender. E assim eu já te agradeço. Amém. Queridos, e na introdução desses Atos dos Apóstolos, eu quero contar para vocês o que está escrito, compartilhar, que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele foi escrito entre os séculos 80 e 90 depois de Cristo, O autor deste livro é o mesmo do terceiro evangelho, ou seja, Lucas, Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos,
porque a palavra ainda vai nos dizer que Lucas, que ele era um médico, ele era a pessoa tinha como profissão ser médico, e ele acompanhou Paulo, né, lá em Colossenses, eu não tenho certeza, vai nos falar mais sobre isso. Mas Lucas, ele era médico e foi ele que acompanhou Paulo nas suas jornadas. Então, de fato, Atos dos Apóstolos vai ser a continuação do Evangelho de Lucas, né? Ambos formam aí, segundo o autor, o caminho da salvação. O Evangelho também vai nos apresentar o caminho de Jesus, né? Que foi o quê? O livro dos Atos apresenta o caminho da igreja, que prolonga o caminho de Jesus até os extremos da terra. O relato que une as duas obras é a ascensão, né, que coroa a vida de Jesus, conforme nós vamos ler lá em Lucas 24. E funda então a missão da igreja. A atividade, então, missionária da igreja, ela é apresentada como a grande viagem de Jerusalém até Roma, que era o centro do mundo na época. Então, a evangelização, ela é vista como uma caminhada e a vida cristã, por isso que recebe o nome de caminho. E aqui nesta introdução, nós podemos dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito, né? Aí se conta que o Espírito Santo prometido, né? Lembra que o Senhor disse lá para os apóstolos dele, lá quando eu li, que Deus disse que era preciso ele ir, porque quando ele fosse, ele ia enviar o Espírito Santo. Então, nesta introdução aqui dos Atos dos Apóstolos, o autor aqui vai nos dizer que o livro dos Atos é o Evangelho do Espírito, né? Porque aí se conta que o Espírito Santo prometido faz nascer a vida cristã e a impulsiona para o testemunho aberto e um testemunho corajoso do nome de Jesus, isto é, para anunciar a palavra, para anunciar a ação libertadora de Jesus. Então, esse testemunho provoca, então, o surgimento da grande novidade que tende a transformar pessoas, tende a transformar relações e também estruturas da sociedade, provocando alternativas que se chocam frontalmente com os interesses sociais vigentes. Então, nessa introdução dos Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender também que a novidade desperta conflitos dentro da igreja e também no relacionamento desta com a sociedade. Dentro surge o conflito de tendências, né, entre convertidos de origens diversas. Então, o autor aqui vai nos dizer que surge o conflito frente ao poder político romano. É o que nós vamos ver mais aqui no decorrer desta leitura. Então, surgindo o conflito frente ao poder político romano, conflito que perpassa o livro todo, e nós vamos ver isso, de modo revelado e como que prolongando o conflito de Jesus com as estruturas políticas do seu tempo. Amém? Então, finalmente, um dos conflitos básicos é o conflito econômico que nós vamos perceber no decorrer da leitura. Então, pode-se dizer, então, amados, que Atos é o livro da novidade, né? Portanto, também dos conflitos.
né? Pode-se dizer que Atos é o livro da novidade e, portanto, também dos conflitos. Então, numa sociedade corroída pelo interesse, pelo egoísmo, qualquer proposta de alternativa mais fraterna e igualitária provoca oposições e confrontos. Então, queridos, em Atos, a igreja aparece como dinamismo polarizado no testemunho e na missão, né? Livre do juridicismo, sua estrutura é ainda bastante carismática e as suas instituições só vão sendo criadas à medida que se tornam meios eficazes para atender às necessidades internas e exigências das missões. Então, tanto pela vida comunitária como pelo empenho apostólico, a igreja apresenta nos Atos o modelo utópico, né? Frente a ele, a comissão de todos os tempos e lugares que pode fazer uma revisão. Então, eu quero aqui começar a leitura do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, lembrando que Atos foi escrito por Lucas e que nos ensina o seguinte: Introdução à tarefa apostólica. No primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolhera, movido pelo Espírito Santo. Então, isso aqui, no capítulo 1 do livro de Lucas, é a introdução, amém? A introdução à tarefa. Então, o autor diz que no primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolhera, movido pelo Espírito Santo. Foi aos apóstolos de Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois da sua paixão. Durante 40 dias, apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Espere que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água. Vocês, porém, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu, enquanto Jesus ia embora. Mas de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados?
olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Amém. Versículo 12. A igreja de Jerusalém. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Versículo 15. Conhecer o Evangelho para dar testemunho dele. Nesses dias, aí estavam reunidos um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo, participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Haceldama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. Pois no livro dos Salmos está escrito que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela, e ainda que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabas, e apelidado o Justo, e também Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 Tu escolheste para ocupar no serviço do apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então, tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Amém? Eu acabei de fazer, então, a leitura do capítulo 1 e a introdução também do livro do Atos dos Apóstolos, para a glória de Deus. E eu quero meditar aqui o que foi lido com você, querido e querida, este primeiro livro, que é o Evangelho, escrito, o Evangelho de Lucas.
que ele vai nos dizer aqui, que como eu acabei de ler, que recebendo o mesmo Espírito que guiou toda a missão de Jesus, os apóstolos estarão então preparados para testemunhar Jesus, continuando o que ele começou a fazer e ensinar. Essa é a tarefa de todos nós como cristãos que cremos no Senhor Jesus. Essa é a tarefa de todos os cristãos que formam a comunidade de Jesus. Através do testemunho deles, Jesus ressuscitado continua presente e continua atuante dentro da história. Amém? O reino não vai surgir de um momento para outro na história, como por toque de mágica ou um milagre. O reino será fruto do testemunho dado pelos discípulos do mundo inteiro. E só o Pai sabe o momento em que a história da humanidade estará completamente madura para só então se manifestar a plenitude do reino. Amém? Isso baseado no que nós lemos agora. Quando os discípulos ali reunidos com Jesus perguntaram para o Senhor: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? E aqui o autor nos explica que o reino não vai surgir de um momento para outro na história, como por um toque de mágica ou um milagre. Ele será fruto do testemunho dado pelos discípulos no mundo inteiro. E só cabe ao nosso Pai Criador saber o momento em que a história da humanidade toda estará completamente madura para só então ele manifestar a plenitude do seu reino. Amém, Senhor. Meditando ainda, queridos, nesses versículos de 1 ao 11, o autor aqui fala sobre a ascensão de Jesus, né, que é um modo de falar sobre a volta para o mistério da vida de Deus. Né, quando os apóstolos estavam olhando para o céu e viu o Senhor subindo e desaparecendo nas nuvens, a leitura nos contou que apareceu 2 homens e eles eram 2 anjos que perguntaram: o que vocês estão aí vendo? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês também verão descer. Então aqui trata-se da ascensão de Jesus. É um modo de falar sobre a sua volta para o mistério da vida de Deus. Aliás, Deus está presente em todos os tempos e em todos os lugares. E o fato de os cristãos esperarem por Jesus não deve deixá-los passivos, mas deve levá-los à missão, pois a vinda gloriosa de Jesus se realizará através do testemunho. Então, a leitura aqui nos ensina isso, que nós não devemos ficar passivos esperando, nós precisamos testemunhar e falar da bondade de Deus, de tudo que o Filho fez. Então, a palavra nos ensina isso hoje. Deus está presente em todos os tempos, em todos os lugares. E o fato de nós estarmos esperando por Jesus não significa que devemos ficarmos passivos, mas devemos nos movimentar, devemos levar a missão, pois a vinda gloriosa do Senhor Jesus, ela se realizará através do nosso testemunho. Amém? E ainda meditando nos versículos 12 ao 14,
Lucas está apresentando aqui para nós, eu falo Lucas, porque Lucas foi o que escreveu Atos dos Apóstolos, amém? Eu não estou lendo ainda o Evangelho de Lucas, eu estou lendo Atos dos Apóstolos, mas foi Lucas que escreveu, porque ele era médico e ele que acompanhou toda a trajetória ali de Paulo. Mais para frente a gente vai entender melhor, é só uma explicação. Então, como eu disse, ele, Lucas, ele apresenta a primeiríssima comunidade de Jesus. E onde foi? Como eu li, foi lá no Monte das Oliveiras, que é o lugar onde começou toda muitos chamam a paixão de Cristo, né? Vai estar escrito lá no livro de Lucas também, mas não aqui em Atos dos Apóstolos. E na sala de cima, como ele diz que era um lugar que eles costumavam ficar reunidos, como foi lido na palavra aqui, e na sala de cima, Jesus havia celebrado a última ceia, que também vai estar escrito lá no livro de Lucas, capítulo 22, 12. Então, os cristãos, a comunidade, a primeira comunidade cristã, sempre tem como fonte o ato supremo em que Jesus deu a sua própria vida para confirmar o testemunho dado. Então, mostra também a respeito aqui da presença da mãe de Jesus. Mostra que a igreja está em gestação a partir da primeira comunidade, onde todos têm os mesmos sentimentos. E por eles terem o mesmo sentimento, eles buscam, então, continuamente o sentido da sua missão. E qual que é o sentido da sua missão? A oração. Em oração, eles ali se voltaram para o Senhor para poder completar os 12 apóstolos, que até então eles só estavam em 11, porque Judas, o traidor, se suicidou e aqui eles estavam em busca do outro apóstolo ou discípulo que ia complementar o grupo e que foi escolhido então. A sorte caiu em Matias, que foi juntado, então, ao número dos 11 apóstolos. Então, queridos, ainda meditando sobre isso, né, daqui do versículo 15 ao 26, a primeira comunidade, ela começa a expandir-se, né, que são 120 irmãos dentro desta comunidade. Ela começa a expandir-se. O número dos 12 deve ser completado, conforme foi lido. Então, isso significa que, assim como o povo de Israel se formou a partir dos 12 filhos de Jacó, o novo povo de Deus torna-se a partir dos 12 apóstolos. A testemunha de Jesus é aquela que conhece o que ele fez. A testemunha de Jesus é aquele que conhece o que ele fez e o que ele ensinou, desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição. Então, aqui os versículos vai nos mostrar que o conteúdo é positivo, né? O qual formou depois toda a estrutura dos evangelhos. Por isso que é preciso conhecer os evangelhos para poder dar testemunho de Jesus. E é por isso, queridos, que eu estou aqui fazendo estas leituras, para que a nossa mente seja aberta, que a gente compreenda com o nosso coração esta palavra de vida. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos
motivar outras vidas se nós não passarmos por esta experiência. Por isso que é poderoso nós estarmos aqui buscando aprender com o Espírito Santo o que está escrito nos evangelhos, exatamente como ele é. Né? Exatamente, o Espírito Santo de Deus nos ensina como devemos abordar esta verdade que é a palavra de Deus, que a gente venha ter um coração aberto para ter entendimento, para ter revelação, para que a gente não venha aprender somente de uma forma natural, com a mente, com a forma intelectual, mas que haja luz de Deus no nosso coração. Por isso que aqui eu acredito neste nome, que nós, como filhos amados de Deus, que cremos nesta palavra, nós temos um coração ensinável. Amém? Aqui eu termino a leitura, o comentário, a introdução e as boas-vindas em um só áudio, para a glória de Deus. Geralmente o primeiro áudio fica mais longo do que os demais, porque faço a introdução, a leitura e o comentário. Mas eu entrego tudo nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus que este canal permaneça, que as leituras continuem sendo realizadas por mim, eu só tenho a dizer: Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu só quero te agradecer e aproveito a oportunidade para entregar nas mãos de Deus esta leitura, estas palavras lidas, que o Senhor venha nos dar entendimento, a alegria de estarmos aqui meditando e contemplando a sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Venha de encontro a cada um de nós e nos encha da tua vida. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.